Boa noite, meus irmãos. Juntos em mais essa oportunidade, só temos que agradecer a Jesus por estarmos juntos em mais uma noite. Nessa noite vamos entender por que Jesus falava por parábolas. E quem vai nos ajudar nesse entendimento é a nossa irmã Indianara Granadeiro. A Indianara é da instituição espírita Casa de Maria, em Paulo de Fronten. Então, para que a gente possa iniciar o estudo da noite de hoje, vamos fazer a nossa harmonização com uma leitura do livro Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. É a lição número 35, ela é intitulada O Cristo Operante. Inicia com uma frase de Paulo, que está em Gálatas, capítulo 2, versículo 8, onde Paulo fala: porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim, com eficácia, para com os gentios. E Emmanuel coloca para a gente: a vaidade humana sempre guardou a pretensão de manter o Cristo nos círculos do sectarismo religioso. Mas Jesus prossegue operando em toda parte, onde medre o princípio do bem. Dentro de todas as linhas de evolução terrestre, entre santuários e academias, movimentam-se os adventícios inquietos, os falsos crentes e os fanáticos infelizes, que acendem a fogueira da opinião e sustentam-na. Entre eles, todavia, surgem os homens da fé viva, que se convertem nos sagrados veículos do Cristo operante. Simão Pedro centralizou todos os trabalhos do Evangelho nascente, reajustando aspirações do povo escolhido. Paulo de Tarso foi poderoso imã para a renovação da gentilidade. Através de ambos expressava-se o mesmo mestre, com um só objetivo: o aperfeiçoamento do homem para o reino divino. É tempo de reconhecer-se à luz dessas eternas verdades. Jesus permanece trabalhando e sua bondade infinita se revela em todos os setores em que o amor esteja erguido à conta de supremo ideal. Ninguém se prende ao domínio das queixas injustas, encarando os discípulos sinceros e devotados por detentores de privilégios divinos. Cada aprendiz se esforce por criar no coração a atmosfera propícia às manifestações do Senhor e de seus emissários. Trabalha, estuda, serve e ajuda sempre, em busca das esferas superiores, e sentirás o Cristo operante ao teu lado nas relações de cada dia. Então, com essa leitura, já nos harmonizando, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, os nossos melhores sentimentos. Vamos todos juntos, nesse momento, erguemos os nossos pensamentos até o nosso Mestre querido Jesus. Jesus, bom e amado Mestre, mais uma vez, pela Tua infinita misericórdia, aqui estamos reunidos em Teu nome. E assim, Senhor, já sentindo a Tua presença, através dos trabalhadores do bem, através da equipe espiritual da nossa querida Casa da Paz. Envolve, Senhor, a cada um de nós, envolva os nossos lares, aonde está chegando esses Teus ensinamentos e aonde esteja qualquer um dos nossos irmãos em sofrimento, passando por dores através das suas provas e expiações. Te pedimos, Mestre, que possa envolver com paz, luz e harmonia o nosso orbe terrestre. Essa grande oportunidade, essa casa bendita, que nos dá a oportunidade dessa reencarnação, que nos dá a oportunidade dos aprendizados. Sentindo, Mestre, cada vez mais, você vivo dentro de cada um de nós, que possamos ter a coragem e a boa vontade de seguirmos adiante, como os trabalhadores da última hora.
que possamos realizar as nossas tarefas, os nossos compromissos com muita paz, com muita luz, tendo a certeza da presença tua e dos teus trabalhadores junto a cada um de nós. Envolva-nos, proteja-nos e esteja com cada um de nós, hoje e sempre. Graças a Deus. Vamos então, meus irmãos, ao estudo da noite de hoje com a nossa irmã Indianara Granadeiro. Um bom estudo para todos nós e fiquem em paz. Olá, muito boa noite a todos. É uma grande alegria estar aqui, ainda que ainda não estejamos juntos presencialmente, mas me sinto muito bem nessa casa de luz e de amor. Afinal de contas, quando a gente faz uma prece, para se ligar, e aí a gente pensa num lugar chamado Casa da Paz. Não poderia ser diferente. A gente já muda a atmosfera do ambiente, a gente já eleva a nossa vibração. Pensa, agora eu estou me transportando para a Casa da Paz, uma casa de Jesus, uma casa de amor. E isso nos faz muito bem, É muito importante a gente pensar e vibrar com as energias daquele lugar onde nós estaríamos presencialmente. Não é porque não estamos lá fisicamente, mas vamos aproveitar da atmosfera da casa, que é de paz, para falarmos de Jesus mais uma vez. Então vamos lá. Com muita alegria recebi esse tema proposto. Já é uma coisa que a gente estuda, algumas vezes e sempre aprendemos coisas novas, sempre. O Evangelho, não sei com vocês, mas para mim, às vezes parece que alguém botou uma página à noite. Assim, já li algumas vezes, já li 5, já li 10 vezes, não sei. E às vezes eu tô lá lendo, folheando e falo, nossa, parece que eu nunca vi isso aqui. Que interessante, Parece que alguém botou, foi um espírito que plasmou essa página aqui hoje à noite. E a gente vai sempre descobrindo novidades. E para isso, é importantíssimo que estejamos com o nosso coração, com o nosso pensamento abertos para receber, os novos ensinamentos. Então vamos lá. O nosso tema proposto da noite de hoje, por que Jesus falava por parábolas? Está no nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, os itens de 1 a 7. Ele é pequenininho e muito valioso. Então eu vou pedir licença para vocês para ler alguns trechinhos, porque os evangelhos são belos, demais, e talvez eu não consiga reproduzir tão bem quanto foram escritos. Então, começando no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 15, 5, versículo 15, isso. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. E aí a gente tem que lembrar que estamos falando por parábolas, Esse é o nosso ensinamento. Então, visualizar tudo aquilo de antigamente, trazer essa parábola para o nosso ensinamento de hoje. Hoje a gente tem luz em todos os cômodos, com facilidade de um interruptor. Então vamos voltar lá atrás, para que a gente realmente se entregue a essa história, a essa parábola que é linda. E seguindo no Evangelho de Lucas, ele diz assim: ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso, ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. E aqui no Evangelho de Mateus, tem uma parte que eu gosto muito, que é essa que diz assim: e aproximando-se, disseram-lhe os discípulos:
por que eles falam por parábolas? E a gente vê que a Bíblia, né, é toda feita por parábolas e inúmeros ensinamentos que às vezes a gente não consegue entender. Ou outras vezes a gente lê a parábola e acha que já entende, que temos todas as respostas, que está muito claro pra gente. Quando a gente um dia é tocado por um passarinho de luz que fala assim, relê, agora lembra de tal circunstância. Será que isso não se encaixaria melhor nesse sentido do que nesse? E às vezes uma parábola que a gente já conhece há muitos anos, talvez desde quando a gente nasceu, nessa ou em outras vidas, se torna uma parábola nova, com significado diferente daquilo que a gente interpretava. Então, aqui no Evangelho ele pergunta por que eles falam por parábolas. E respondendo-lhes, disse ele, é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes foi dado. Porque aquele que já tem mais, se lhe dará, e ele ficará na abundância. E aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam e não compreendem. E nele se cumprirá a profecia de Isaías, que diz, ouvirei com os vossos ouvidos e não compreendem, com vossos ouvidos e não escutareis, olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração desse povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos, e fecharam os olhos para que seus olhos não vejam, e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda, e para que, tendo se convertido, eu não os cure. Olha que resposta linda, incrível e maravilhosa. E ele responde ainda por parábolas. E aí o que a gente pode perceber, né? Entre outros sinais enormes, um pouco da nossa ignorância. Afinal de contas, ele mostra ali que muitas das vezes somos nós que fechamos os nossos olhos, tapamos os nossos ouvidos. Não é que eles tenham um muro natural, uma vedação que proíba da gente entender e interpretar. Às vezes sim, mas infelizmente, muitas das vezes, somos nós que não queremos ver. Nós que não queremos ouvir. E é tão importante, né, a gente trazer isso para a nossa vida, trazer para a circunstância do dia a dia. Quando acontece um problema, às vezes a gente fala, estava tudo bem, e aí de repente isso aconteceu, de repente o relacionamento acabou, de repente o filho se voltou contra o pai, de repente os irmãos começaram a se afastar, de repente não. É muito importante que a gente, nas nossas orações, nas nossas preces mais sinceras, peçamos a Ele que nos ajude a ver sinceramente, não só aquilo que a gente quer ver, mas o que a gente precisa ver. Não só o que a gente deseja ouvir, o que nos faz bem, mas aquilo que a gente necessita ouvir. E Ele é bem claro que em muitos momentos nós já poderíamos entender, interpretar, mas é a nossa escolha. Tampar. Quando na verdade o que a gente mais precisava tampar, né, era a nossa boca, porque delas ainda saem coisas que ferem, que magoam, que prejudicam, que levam tristeza. Então, trazendo para a nossa vida, para o dia de hoje, que a gente faça exercícios de gratidão, de amor, de perdão,
que a gente realmente receba o Evangelho. Não procure só ler e entender o porquê das palavras, o porquê de Jesus, o porquê de parábolas, mas trazer para a nossa vida hoje. Mais de 2000 anos o nosso Mestre veio estar conosco e a gente ainda precisa aprender demais. Mas a gente não pode ficar empurrando para o outro. Nossa, ia ser tão bom se fulano ouvisse isso, ia ser tão legal se fulano ouvisse dessa forma. A gente não presta conta pelo outro, de forma alguma. Então que a gente saiba aproveitar, que eu possa interpretar as parábolas da melhor maneira possível. E não só para entender, para ser uma conhecedora do espiritismo, da doutrina, não, mas para ser uma cristã de verdade, para ser uma espírita honesta, aprendendo a questão da espiritualidade comigo mesma, aplicando no meu lar, nas pessoas que estão ali perto de mim, no meu trabalho, onde eu puder estar presencialmente ou não, logo em breve, aplicar essa doutrina que é belíssima na minha instituição, onde eu frequento, onde eu colaboro e onde sou tão auxiliada, onde eu encontro a paz, assim como aqui nessa casa. Então que a gente possa levar esses ensinamentos, o porquê daquilo, para quê daquilo, pra gente. E aí, continuando, eu olho para baixo porque eu grifei algumas partes para não errar as palavras, então eu tô lendo. Falo-lhes por parábolas porque não estão em condições de compreender certas coisas. Esse é o segundo ponto. O primeiro, onde nós já temos condições de aprender, de ouvir, de entender, de compreender e inclusive de praticar. Mas a nossa opção é fechar os olhos e os ouvidos. E a segunda possibilidade é que a gente ainda às vezes não tem amadurecimento, a gente não tem conhecimento, a gente ainda não tem bagagem suficiente para interpretar as palavras do Mestre. Então, por isso, a parábola. E ele continua dizendo: porque vocês não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil tudo dizer-lhes por enquanto. Digo-o, porém, a vós, porque dado-vos foi compreender esses mistérios. Procedia, portanto, com o povo, como se faz com as crianças cujas ideias ainda não se desenvolvem. E aí, me lembro de um palestrante muito querido que dizia assim, ele disse aqui, né, na Casa de Maria, tem algum professor aqui que trabalha com criança? E nós temos algumas amigas, levantaram a mão e falou assim, nós temos alguém que dê aula em faculdade e também tínhamos um professor conosco. Isso foi muito rico na palestra. E ele disse, professor, você que trata com adultos, né? Com pessoas que já tiveram a oportunidade de estudar mais tempo de vida, mais experiência. Se você falar com as suas palavras para os alunos das companheiras ali, que são crianças, eles vão te entender? E ele disse, não. Como você faria então para que as crianças entendessem o ensinamento que você precisa passar para elas? E aí ele ficou pensando e falou, eu contaria uma história para traduzir da forma que seria mais dinâmico, mais lúdico, mais leve, mais fácil de entender. E tá aí a resposta. As parábolas às vezes vêm para nós como histórias. Porque a parábola a gente não precisa ficar avaliando, né? Ela simplesmente existe. É como se fosse um conto, em outras palavras, para nós que ainda somos espíritos um pouco imaturos e precisamos das coisas mais suaves, mais, como é que eu vou te dizer? Assim como nas histórias infantis,
mais bonitas, mais coloridas, para que a gente interprete os ensinamentos. E esse momento foi muito rico, porque inclusive ele falou: meninas, vocês que dão aula para as crianças então pequeninas, se vocês disserem na sua linguagem também, eles entenderão? Os mais velhos, né, que já estão estudando na faculdade, elas disseram: sim, assim como nós, porque eles já passaram por essa primeira infância, por essa fase da novidade, do esclarecimento. Então nós podemos falar com eles assim como falamos com as crianças, e eles se recordarão de tudo aquilo ali. Então é muito importante respeitarmos-nos, né, em todas as fases, independente da idade. Aos 15, aos 30, aos 90, aos 100, devemos considerar sempre que ali dentro é um espírito. E que como a idade é só do corpo, a gente não sabe quantos anos tem aquele espírito, aquele irmão. A gente não sabe dizer se ele ainda está na infância ou se já é um espírito mais maduro. Por isso é muito importante procurarmos falar com doçura, procurar ensinar, assim como o nosso grande mestre Jesus fazia, sem julgar, sem brigar, sem criticar, ensinar e com muito amor. E isso, quando a gente fala da doutrina, é riquíssimo, é belíssimo, porque a gente não impõe conteúdo. Quem somos nós? A doutrina nem é nossa, ela faz parte da nossa vida. Ela é um meio, um caminho para que a gente possa ascender, evoluir, ter mais amor, mais bondade, mais luz. Então, na vida, quando a gente estiver falando com uma pessoa, seja um adulto, um idoso, uma criança, a gente também pode usar parábolas. A gente também pode usar formas para não ser tão direto, tão taxativo, tão rígido. Às vezes, por uma parábola, a gente fala o que queria falar, mas fica subentendido, a pessoa entende o que tiver na capacidade dela, e assim a gente não fere, assim a gente não magoa ninguém. E isso é muito importante. Afinal de contas, estamos tratando de irmãos, de companheiros de jornada. E ainda aqui, continuando, dá-se com os homens em geral o que se dá em particular com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua maturidade. Cada coisa tem de vir na época própria. A semente lançada à terra fora da estação não germina. Olha que lindo isso! A semente lançada à terra fora da estação, não germina. Tudo tem seu tempo. É importante que quando formos nós os responsáveis a passar uma mensagem, perceber se o solo está pronto para receber. E isso trazendo para o nosso dia a dia, às vezes a gente tem uma dificuldade no lar com determinada pessoa, a gente precisa falar. E aí quando chega lá, vê que a pessoa está agitada, está magoada, está ressabiada ou está triste. Aquele solo vai ser produtivo para receber a nossa semente? Não, não vai. Às vezes vale mais a pena a gente usar a sabedoria e a paciência, se calar. Guarda a semente no bolso. Faz uma prece, espera passar um pouco, outros ventos, uma noite talvez seja suficiente. E às vezes a gente olha assim no outro dia, aquela pessoa está mais calma, mais tranquila, ou na outra semana, e aí você fica com a sua sementinha na mão, né? Será que eu posso germinar? E aí quando olha a pessoa aberto, sorrindo, né? Passando uma energia boa, você olha, né? Vê agora sim, tá cheio de vitaminas, posso lançar minha semente, vai penetrar naquele solo. Porque se o nosso coração estiver muito rígido,
estiver rancoroso, estiver preocupado, estiver triste, fica endurecido assim, ó, nada penetra. Fica aquele solo cheio de rachaduras e seco, morto. À medida que a noite vem, refresca um pouco, vem a chuva, umedece aquela terra. Caem algumas folhas e os nutrientes vão ficando ali. Passa alguém e pisa, mas vai mexendo naquela terra. Passa alguém com um arado, e o arado costuma doer. Costuma. Mas vem cavucando, misturando e trazendo boas terras para cima, naquele lugar que estava duro, firme, sem condições de habitar uma vida. E aí, depois do arado, pode passar alguém com algumas sementes na mão e lançar. Desde que a gente esteja aberto, essa semente vai germinar, vai crescer. Também precisa molhar com carinho, com atenção, com o evangelho, com todos os ensinamentos. Tem uma amiga minha que diz que os ensinamentos de Jesus são como um regador. Se eles estiverem parados ali numa prateleira, não ajudam em nada. Mas se a gente pega eles e usa todo dia, ó, para molhar alguém que está precisando, para molhar os nossos sentimentos e emoções, aí vale e muito. Então que a gente utilize desses ensinamentos como muitas fontes de regador, de mangueira, para molhar o nosso solo e de quem mais estiver perto de nós. E aqui tem mais uma parte que diz assim: se pois em sua previdência sabedoria, em sua previdente sabedoria, a providência só gradualmente revela as verdades, é claro que as desvenda à proporção que a humanidade vai se mostrando amadurecida para as receber. Elas mantêm de reserva e não sob o alqueire. Os homens, porém, que entram a possuí-las quase sempre as ocultam do vulgo com o intento de o dominar. São esses os que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire. É por isso que todas as religiões têm tido seus mistérios cujo exame proíbem. Mas ao passo que as religiões iam ficando para trás, a ciência e a inteligência avançam e romperão o véu misterioso. E é isso que a gente precisa pensar. À medida que as coisas vão acontecendo, né, nós vamos amadurecendo, é muito importante ir recebendo tudo isso. E outra coisa que é muito importante quando fala dessas pessoas que escondem, né, o conhecimento. Se tem um irmão que tem facilidade, por exemplo, em matemática, digo porque não sou eu que tenho facilidade em matemática. Então, se tem alguém com facilidade em matemática e outro irmão vai até ele e pede uma ajuda, ele fala: não conheço não sei ensinar. Ele está perdendo uma oportunidade. Ele está pegando a luz dele, que poderia auxiliar e muito o outro irmão, e colocando assim, debaixo do alqueire. E como nós vimos que não é para fazer isso de forma nenhuma, vamos pensar: quais serão as luzes que eu tenho dentro de mim? Quais serão as minhas virtudes que eu posso multiplicar nesse momento? E podem ser as coisas mais belas do mundo. Quando falei mais bela do mundo, me lembrei de uma cantora que falou que por muito tempo na vida dela, ela não cantou porque ela tinha vergonha. E na verdade, ela achava que as pessoas poderiam ter inveja da voz dela. Isso muito antigamente. E ela colocava a voz dela, que era uma grande luz, sob um alqueire. E disse que cantava só dentro de casa. Quando certa vez ela foi em uma missa
E aí, percebendo uma situação difícil, e o padre ficou um pouco sentido por alguma situação, e falou: que pena que você não canta, senão você poderia cantar aqui agora e me ajudar, e ajudar todos esses irmãos que estão aqui. E ela se encheu de coragem e deixou os julgamentos de lado e subiu lá no altar ao lado do padre, soltou sua linda voz e alegrou o padre, alegrou quem estava próximo a ele, alegrou a todos os que estavam lá dentro daquela outra casa de paz também. E nesse momento foi a primeira vez que ela pegou a sua luz e botou no alto para que todos pudessem entrar e ver, no caso, e ouvir e se sentir bem. E todos nós temos uma luz, seja ela qual for. Alguém que sabe cozinhar, alguém que sabe falar, alguém que sabe ouvir, trabalhos manuais, alguém que sabe pintar, costurar, enfim, seja ela qual for. Vamos procurar qual é a nossa luz. Vamos ver o que a gente está fazendo com essa luz. Será que ela tá uma luzinha assim? Uma pequena lamparina? O que a gente faz para alimentar? Para ela virar um foco e iluminar a muitos e levar o Evangelho de Jesus junto para todas as pessoas, da forma que nós pudermos, assim como agora, online. E antes da gente encerrar, eu trouxe uma coisa bem bacana, lembrando, né, gente, da modernidade que nós estamos em 2021. Eu queria trazer uma candeia e um alqueire, porque eu acho tão bacana a gente visualizar. Inclusive, eu tô tão feliz com essa oportunidade do estudo que eu vou fazer uma aula adaptada aos meus pequenos na evangelização com esse tema. E a candeia, ela é uma luz. Assim como eu falei, é uma luz que todos nós temos. Cada um pode apresentá-la de uma forma. Pode ser um fósforo, um isqueiro, uma candeia de verdade, uma lamparina, uma lanterna ou uma lâmpada, né? Isso daqui vai representar a nossa candeia. E aqui, olha só, uma cesta, na verdade é uma cesta de pão. Mas a gente pensa, o que será que eu vou fazer com a minha luz? Se a minha intenção é iluminar um irmão, 2 irmãos, familiares ou vizinhos, iluminar a vida de alguém, trazer luz para o mundo. Se eu fizer assim com ela, eu apago ou eu tiro o brilho. Ainda que saia um pouquinho por aqui, vai ser tão pequeno que talvez não dê para mostrar o meu pé. Talvez tudo fique muito escuro. Então é muito importante que eu pense, que eu estude, que eu avalie como eu posso colocar a minha luz aqui em cima, no alto. E como eu posso alimentá-la para que ela se expanda. Para que não desligue em qualquer interruptor do aborrecimento, da tristeza, da mágoa. Ah, hoje acabou minha luz porque eu estou muito aborrecido, estou irritado. Não, a gente tem que ter uma bateria eterna. Porque é isso que o Espiritismo faz. Ele renova as nossas energias, renova nossas forças, alimenta cada vez mais. São muitos volts de energia de Jesus. São muitas coisas boas. Então vamos pensar. Se hoje eu tenho uma luz, que maravilha. Eu preciso reconhecer as minhas luzes, né? As minhas formas de iluminar a minha vida e a de qualquer próximo. E se eu reconhecer, visto que eu já tenho algumas, como eu posso potencializá-las? O que eu posso fazer para aumentá-las, para crescer? E faça essa pergunta para você mesmo, sinceramente. Não precisa responder alto, nem contar para ninguém. Chama seu mentor em uma prece. Pede para ele uma luz, uma ajuda, um auxílio, para que a gente possa expandir juntos. Porque todos nós precisamos iluminar a nossa vida e a vida de alguém. Então, que fique essa reflexão de como a gente vai expandir a nossa luz. Falando
por parábolas através de uma história de uma menina que escondeu a sua luz dentro da cesta. Pense você também. Vou te entregar essa luz e aí você pensa o que você vai fazer com ela. E cheios de luz no nosso coração, eu convido vocês para que possamos juntos fazer a nossa prece. Obrigada, meu Deus. Muito obrigada, Jesus. Obrigada, amigos de luz. Aos nossos protetores. Obrigada. Obrigada por essa doutrina incrível que traz tanto esclarecimento para a nossa vida. Senhor, o que seria de mim sem o seu Evangelho? O que seria de mim sem a doutrina dos Espíritos? Por isso eu tenho muito a te agradecer. Essa oportunidade gigante de trazer esclarecimento, de trazer consolo, desse Evangelho que é o pão da minha alma. Obrigada, Jesus, por estar aqui vivo, presente em cada uma dessas palavras dentro de nós. Muito obrigada. Aproveito, Jesus, esse momento para te pedir, me desculpa, mestre amigo, por todos os meus erros, por todas as vezes que escondi a minha luz, pelas vezes que eu deixei que ela se apagasse. Por favor, me perdoa. Mas aqui estamos, nos fortalecendo, recarregando as baterias, recarregando a nossa energia através do seu ensinamento, para que possamos iluminar o nosso ser, a nossa alma, os nossos pensamentos, ter mais clareza, mais sabedoria, de formas que a gente possa auxiliar, amar, servir o nosso próximo. E eu te peço, Pai, derrama sua luz, derrama o seu amor, derrama saúde sobre nós, sobre todos os nossos irmãos aqui na Terra, encarnados, desencarnados, e a todos que estão trabalhando muito, 24 horas por dia, para nos auxiliar. Derrama sua paz sobre todos os corações e fique conosco, Jesus. Por favor, eu te peço que assim seja.